8 Viver em outro mundo. Capítulo 155 Ao entrar no espaço, Gren cuspiu um bocado de sangue. Zhao e Meereen ficaram chocados por um momento, então eles rapidamente correram e agarraram Gren. Gren estava pálido, embora felizmente estivesse consciente. Zhao segurou Gren e perguntou: Vovô Gren, como você está? O enfraquecido Gren olhou para Zhao e disse: Jovem mestre, pode ter certeza, eu não vou morrer. No entanto, essa foi uma deidade do 9º nível. Eu não fui capaz de resistir. O corpo de Gren não mostrou sinais de feridas. Não havia nem mesmo um osso quebrado. Mas depois que Meereen checou Gren, ela viu que seus meridianos estavam feridos. Se fosse apenas uma ferida ou uma lesão óssea, então não seria muito grave e levaria um pouco de tempo para se recuperar. Mas se fossem os meridianos, então era uma lesão muito séria. Pode não doer muito, mas fundamentalmente, havia uma chance de que alguém não pudesse ser restaurado ao seu estado de pico. Zhao queria dizer algo quando Gren interveio. Jovem mestre, por favor, volte para a fortaleza na Montanha de Ferro. Imediatamente transfira todas as pessoas e guarde tudo, até mesmo os mortos-vivos, de volta para o espaço. Desta vez, o clã por seu certamente mandaria alguém para lá e poderia até ser Buffy quem iria. Zhao ficou chocado por um momento e não reagiu. Meereen, no entanto, imediatamente disse: o jovem mestre deveria se apressar. Um especialista do 9º nível é rápido e se Buffy chegar cedo enquanto estivermos nos movendo, então estaremos feitos. Zhao imediatamente assentiu para Meereen. Vovó Meereen, deixarei Gren para você. Meg, Bloqueade, sigam-me. Os três assentiram e seguiram Zhao para a fortaleza da Montanha de Ferro. As 3 pessoas apareceram em um instante na fortaleza da Montanha de Ferro. Bloqueade imediatamente organizou os escravos para que eles pudessem entrar no espaço no menor tempo possível. Zhao havia colocado várias coisas ao redor da fortaleza da Montanha de Ferro. Agora, havia muitas coisas na fortaleza da Montanha de Ferro, então ele só podia aguentar o máximo que podia. Ele foi o primeiro a pegar as pedras de Moss, depois pegou os coelhos e finalmente as pessoas no vale. Zhao não pegou e removeu as mudas de milho, permitindo que elas crescessem bem. Buffy não seria capaz de ver as mudas de milho de qualquer maneira. Mesmo que ele pudesse vê-los, ele não seria capaz de reconhecê-los. Zhao passou um dia ou mais para coletar tudo. Então ele soltou os mortos-vivos para destruir o castelo. Depois, ele os levou de volta para o espaço. Os escravos também tinham muitas coisas para arrumar. Embora algumas dessas coisas não valessem nada, para os escravos elas eram muito importantes. Eles não estavam dispostos a jogar isso e aquilo fora. Zhao realmente não tinha outros meios para tirá-los. Finalmente, depois de uma noite movimentada, Zhao terminou de arrumar as coisas de manhã cedo. O castelo também foi restaurado para sua aparência originalmente arruinada. Olhando para a situação aqui, Zhao não pôde deixar de odiar o fato de que ele não esperava que eles voltassem para o espaço. Isso não foi nem por causa da horda de bestas mágicas, mas sim por causa de humanos. No entanto, Zhao sentiu-se grato quando eles entraram no espaço. Uma figura apareceu dentro da fortaleza da Montanha de Ferro. Esse homem era Buffy. Zhao tomou nota dele enquanto ele estava na fortaleza da Montanha de Ferro. Zhao ficou chocado. Pela primeira vez, ele entendeu o quão poderoso era um 9º nível. Da cidade casa à fortaleza da Montanha de Ferro, se eles se apressarem ao longo do caminho normal, ainda levaria meses. Mesmo que Zhao usasse seu morto-vivo de formas estranhas, ainda levaria meio mês de viagem apressada. O que mais chocou Zhao foi o fato de que Buffy não estava andando ou correndo, mas ele voou pelo ar sem nada para ajudá-lo. Zhao ficou chocado depois de ver esta cena. A maior habilidade de um 9º nível era voar através do espaço. Portanto, eles foram chamados de semideuses ou deidades. Buffy entrou no 9º nível mais de 9 anos atrás. Como um 9º nível, ele é considerado uma existência poderosa. Além disso, olhe para sua aparência.
Parece que ele não veio aqui apenas para nos procurar. Jovem mestre, por favor diga ao Zazui para ter cuidado. Buffy pode estar entrando no pântano do cadáver apodrecido. Merine disse tudo isso de mau humor enquanto se sentava ao lado dele. Merine estava de mau humor. Graham foi gravemente ferido desta vez, com muitos de seus meridianos feridos. Era difícil pensar em sua recuperação. Mesmo se ele se recuperasse no futuro, eles temiam que ele não seria capaz de retornar ao seu estado original. Zauai bufou friamente. Tudo bem, apenas corte o fornecimento de comida para o clã por seu. Vamos ver como eles podem lidar com isso. Merine sacudiu a cabeça e disse, jovem mestre, não é bom cortar o suprimento de comida. Se fizermos isso, então levará a retaliação do clã por seu. Mesmo se eles não forem os que retaliarem, e a senhorita Laura. Não temos escolha a não ser pensar nela também. Zauai olhou calmamente enquanto apertava firmemente o punho e dizia, tal assunto desses é considerado terminado. Eu não estou disposto a me reconciliar. Merine suspirou fundo e bateu de leve em Zauai. Jovem mestre, precisamos aguentar por enquanto. Mais tarde, uma vez que formos poderosos o suficiente, poderemos lutar contra eles. Zauai também respirou algumas vezes para se acalmar. Desta vez, ele realmente ficou furioso. Graham era um ancião a quem ele respeitava. Desde que ele tinha vindo aqui para o continente Ark, Graham tinha sido continuamente amoroso com ele. Era como se ele fosse seu próprio avô, visto que ele se importava muito com ele. Agora que Graham havia sido ferido pelo clã por seu, como poderia Zauai não ficar com raiva? Zauai se acalmou, virou-se para olhar para Merine, e perguntou, vovó Merine, como está o vovô Graham? Merine franziu a testa, não é bom. Seus meridianos ficaram feridos e, se não forem devidamente manipulados, sua força regredirá. Pode ser impossível para ele se tornar um especialista do 8º nível novamente. Zauai rangeu os dentes e socou a mesa com o punho. Ele odiava a si mesmo. Por que ele não poderia melhorar seu nível mais rápido? Se o fizesse, então haveria melhores ervas que poderiam ser plantadas, o que poderia ajudar a recuperação de Graham. Depois de pensar nas ervas, Zauai lembrou-se subitamente de que em seu espaço havia 4 pêssegos mágicos que ficaram intocados. Quando recebeu o pêssego mágico, o espaço havia avisado que a carne do pêssego mágico poderia curar ferimentos. Com o pensamento, Zauai virou a mão e um grande pêssego mágico apareceu. Ele entregou o pêssego para Merine e disse, vovó Merine, por favor, dê esse pêssego para o vovô Graham. A carne do pêssego mágico poderia curar seus ferimentos. No entanto, eu não sei muito sobre os efeitos. Além disso, por favor, deixe as sementes. Merine certamente sabia o que era o pêssego mágico. No entanto, ele não sabia que a carne da fruta poderia curar ferimentos. Agora que Zauai havia retirado, ele pensou que seria possível. Merine imediatamente pegou o pêssego mágico. Ok, vou mostrar para Graham. Ela se levantou e saiu da sala. Zauai se levantou e disse, eu vou com você. Eles foram para o quarto de Graham, onde Graham estava deitado em sua cama. Seu corpo parecia tão fraco. Ele tinha um rosto pálido, e o velho normalmente sério e forte parecia tão fraco agora. Meg era quem cuidava de Graham. Merine entrou e imediatamente colocou o pêssego mágico na mão de Graham, dizendo, come isso imediatamente. O jovem mestre acabara de tirar isso e disse que a carne do pêssego pode tratar feridas. Graham ficou atordoado por um momento, depois lembrou que havia tal coisa. Ele se sentou lentamente, levantou o pêssego mágico e deu uma mordida. Ele tinha acabado de comer através da pele e sentiu os sucos do pêssego fluírem. Graham apressou-se a sugar tudo. Todo o pêssego mágico transformava-se em suco de pêssego e depois em algo diferente à medida que fluía em sua boca. Depois que ele extraiu todo o suco do pêssego, a pele do pêssego também se transformou em líquido e foi sugada pela boca de Graham. Agora, apenas a semente permaneceu em suas mãos. Sim, o núcleo da semente do pêssego mágico era diferente. As sementes de um pêssego normal tinham um buraco natural,
enquanto a semente do pêssego mágico era suave. Tinha cerca de 5 centímetros de diâmetro, de cor marrom escuro, e tinha um ponto branco no centro. Este pequeno ponto ficou saliente. Não se parecia em nada com uma semente de pêssego. Parecia mais como um metal, um pouco como uma versão reduzida de uma granada. Zhao e os outros não puderam deixar de ficar curiosos quando viram o caroço do pêssego. Embora este caroço de pêssego mágico estivesse dentro do pêssego mágico, a superfície não era pegajosa e estava realmente muito seca. Green sentiu um calor fluir através de seu corpo. Ele rapidamente colocou o caroço de pêssego e começou a cultivar. Lentamente, o fluxo de calor ficou maior e maior. Junto com seu ki de batalha, fluía por todo o seu corpo. Seus meridianos danificados, desde que esse calor fluísse por eles, eles imediatamente se sentiriam confortáveis. Esse sentimento diz que foi como se todo o seu corpo estivesse encharcado em uma fonte quente. Green também estudou o ki de batalha de dragão selvagem. Neste mundo, o ki de batalha foi dividido em duas versões. Uma versão foi o ki de batalha com atributo, enquanto o outro foi o ki de batalha sem atributo. O ki de batalha com atributo só se aplicava quando o atributo do corpo e o ki de batalha eram consistentes entre si. Só então alguém poderia praticar isso. Por exemplo, se alguém tivesse um físico do elemento de vento, então eles poderiam estudar o ki de batalha do elemento de vento. Se eles quisessem treinar o ki de batalha do elemento de água, então isso seria impossível. Eles podem até sofrer ferimentos em seus meridianos, ou ter uma descarga mágica acidental. Embora este tipo de ki de batalha tivesse tal limite, era inegável que tal ki de batalha era poderoso. Além disso, os praticantes com seus próprios atributos que coincidiam teriam uma velocidade muito mais rápida durante a prática. Este ki de batalha com atributo, no entanto, foi geralmente controlado por grandes clãs, com pouco para estrangeiros. O outro ki de batalha era o ki de batalha sem atributo. Este ki de batalha sem atributo significava que qualquer um poderia aprender, não importando a constituição que seu corpo físico tivesse. Este era o ki de batalha sem atributo. O ki de batalha sem atributos era dividido em duas partes. Um era de baixo nível e o outro de alto nível. O sem atributo de baixo nível era muito comum no continente. Toda a academia militar mágica poderia aprender. Até mesmo o exército ensinou a alguns praticantes os métodos de prática do ki de batalha sem atributos. Entretanto, querer obter resultados positivos no cultivo do ki de batalha de baixo nível e sem atributos era muito difícil. O outro tipo era o ki de batalha sem atributos de alto nível. O poder deste tipo de ki de batalha não era pior do que o ki de batalha com atributo, e o número de pessoas que praticavam isso era muito raro no continente. O ki de batalha do dragão selvagem do clã Buda era do tipo que pertencia a esse grupo de ki de batalha sem atributo de alto nível. Viver em outro mundo. Capítulo 156. Depois de absorver o ki de batalha, as lesões de Green foram melhorando miraculosamente. Ele abriu os olhos e viu Merine. Ele estava diante dele com uma expressão preocupada e ele não pôde deixar de rir um pouco. Coisa boa. As lesões estão completamente curadas. Merine e os outros não puderam deixar de ficar aliviados. Ao mesmo tempo, Merine perguntou, você está bem? Mas seus meridianos foram feridos. Green assentiu com a cabeça e disse, estou bem, na verdade. Este pêssego mágico é realmente incrível. Parece que teremos que economizar alguns para nosso próprio uso. Zhao assentiu. Os escravos estavam acostumados à vida fora do espaço onde tinham seus próprios aposentos, juntamente com seus próprios bens escassos que eles apreciavam muito. Desde que voltaram ao espaço, ficaram um pouco tristes. Green disse com uma voz fria, clã por seu, apenas esperem. Mais cedo ou mais tarde, o que você nos deu, nós certamente o devolveremos. Zhao também teve uma expressão de ódio. Desta vez, o clã por seu realmente foi longe demais. Eles até pediram a um especialista do 9º nível para lidar com eles e eles queriam exterminar todos eles. O que o grupo não sabia era que atualmente, o clã por seu estava mais preocupado do que eles, especialmente Kazer.
Kaiser absolutamente não esperava que, mesmo depois de ter pedido a um especialista do 9º nível para agir, Gren ainda pudesse escapar. Se Buffy matasse Gren dessa vez, então ele poderia dizer que foi uma sorte. Se eles não pudessem matar Gren, seria muito problemático para o clã Purcell. Embora Buffy tenha dito que feriu Gren, e que era possível que Gren não voltasse para o 8º nível, ainda havia Merine, que também era um mago de água do 8º nível. Se Merine viesse confrontar o clã Purcell de frente, então eles não teriam com medo. Mas eles estavam com medo de que Merine os atacasse por trás. O clã Purcell tinha muitos negócios dentro do continente. Todos os anos, eles enviavam caravanas junto com alguns dos juniores do clã para permitir que eles tentassem ganhar alguma experiência. Se Merine quiser vingança, então ela poderia retaliar e se livrar dessas pessoas. Suas perdas seriam grandes, pois não poderiam simplesmente deixar um especialista do 8º nível seguir e proteger todas essas pessoas. Afinal de contas, eles não tinham tantos especialistas do 8º nível. Kaiser sentiu-se mal, pois esse era o plano que ele havia apresentado. Agora, seu plano poderia ser considerado como uma meia falha. Se Buffy também matasse Merine, então isso era melhor. Caso contrário, seu plano falharia completamente. Buffy também sentiu que as coisas eram complicadas. Depois que ele chegou à fortaleza da Montanha de Ferro, ele descobriu que não havia ninguém lá. Ele se moveu para procurar nos arredores da Montanha de Ferro, mas ainda não conseguiu encontrar ninguém, o que fez Buffy se sentir estranho. Especialistas do 9º nível também tiveram uma fraqueza. Isto é, sempre que iam a algum lugar, gostavam de usar seu próprio sentido divino para examinar o lugar. O sentido divino era uma habilidade única usada pelos especialistas do 9º nível, quer fossem eles guerreiros ou mágicos. Uma vez que os praticantes alcançassem o 9º nível, eles ganhariam o sentido divino. Antes de chegar ao 9º nível, a maioria dos praticantes só poderiam alcançar o sentido espiritual, que poderia ser usado para observar e detectar algo dentro de seus próprios corpos. Um guerreiro do 9º nível poderia usar seu sentido divino para cobrir um raio de 1 quilômetro. Magos do 9º nível, no entanto, geralmente tinham um espírito mais forte que os guerreiros. Seu sentido divino poderia cobrir um raio de até 3 quilômetros. Após a chegada de Buffy na fortaleza da Montanha de Ferro, ele usou seu sentido divino para investigar a Montanha de Ferro, e isso resultou com ele não encontrando ninguém. Ele até entrou na fortaleza da Montanha de Ferro para procurar, mas ele realmente não encontrou ninguém lá. Se fosse algum mercenário, então ele poderia ter observado detalhes como a espessura da poeira dentro da fortaleza da Montanha de Ferro para verificar se alguém havia acabado de sair. Buffy, no entanto, não poderia usar esse conhecimento para essa situação. Se você o perguntasse sobre sua experiência das pessoas assassinadas, tudo o que ele sabia sobre elas foi a tarefa de assassiná-la e seus detalhes da informação que já teria sido providenciada. Tudo o que ele tinha que fazer era ir até a porta, matar as pessoas e depois limpá-la. Desta vez, no entanto, ele realmente não sabia de nada. Ele apenas deu uma olhada pela fortaleza da Montanha de Ferro e descobriu que não havia ninguém lá. Então ele voou em direção à Montanha de Ferro para procurar lá. Ele certamente não era como os outros. Enquanto voava, ele procurou na Montanha de Ferro pouco a pouco enquanto usava seu sentido divino. No final, ele ainda não encontrou ninguém enquanto ele voava. Ainda assim, ele não tinha passado pela vala onde o milho foi plantado. Mesmo se o fizesse, ele não seria capaz de reconhecê-los. Desde que Zhao-ai não tinha sido encontrado, Buffy decidiu virar e voar de volta ao invés de ir para o pantano do cadáver apodrecido para explorar. Embora Buffy não se importasse com o mundo, ele ainda era leal ao clã Purcell. Como ele não encontrou Zhao-ai, ele planejou retornar e contar ao clã sobre isso. Mesmo que Zhao-ai soubesse que Buffy já havia partido, ele não se atreveu a sair do espaço. Eles não sabiam se Buffy ainda estava em volta da fortaleza da Montanha de Ferro. Se Buffy ainda estivesse lá e saíssem, então eles seriam expostos. Portanto, Zhao-ai decidiu ficar mais tempo no espaço. Também,
A transação de comida de Zhao Ai com o clã Purcell não tinha sido parada e ele não tinha aumentado os preços. Ele estava muito claro que não era o momento certo para aumentar o preço. Se eles aumentassem o preço, o clã Purcell tentaria retaliar. Embora ele não tivesse medo deles, esse não era o caso de Laura. Para não causar problemas a Laura, eles decidiram continuar suas negociações normais com o clã Purcell. O humor de Kaiser não era bom quando ele estava sentado em seu escritório. Os jornais simplesmente ficaram sobre a mesa, já que ele não estava com vontade de gerenciá-los. Ontem, ele havia planejado tudo corretamente. Enquanto Buffy matasse Gren com um golpe, ele poderia enviar os especialistas do 9º nível para as Terras Negras e matar Merine, o que resolveria todo esse assunto. Ele então ganharia o apoio da maioria dos anciões centrais, estabilizando grandemente sua posição como primeiro ancião. No entanto, ele nunca pensou que Graham realmente teria uma ferramenta mágica antiga que ele poderia inesperadamente usar para escapar. Embora ele não tivesse ouvido falar de ninguém usando ferramentas mágicas antigas, já que Buffy disse que era assim, então deveria ser a verdade. Ele só podia esperar que Buffy fosse capaz de encontrar com sucesso Merino e matar todos eles. Isso provavelmente o ajudaria a se recuperar do revés. Kaiser sentou-se magnetizado, ansioso para Buffy voltar rapidamente para lhe dar a notícia. Isso porque ele sentiu que o segundo ancião e o terceiro ancião mudaram sua aparência para ele depois que Gren escapou. Kaiser entendeu o que seus olhares significavam. O segundo e o terceiro ancião esperavam que ele cometesse um erro. Se Buffy não fosse capaz de destruir o clã Buda desta vez, então seus bons velhos tempos estariam chegando ao fim. Com esses pensamentos, Kaiser não pôde deixar de ficar irritado. Ele chamou em voz alta: Lani, venha aqui. Lani, que estava do lado de fora, congelou por um momento, mas ainda assim foi imediatamente para Kaiser e fez uma reverência. Primeiro ancião, quais são suas ordens? Kaiser olhou para a figura graciosa de Lani que estava escondida dentro de suas vestes mágicas. Ele falou com os olhos cheios de desejo: venha aqui. Lani não estava seguindo Kaiser por um dia ou dois. Então ela entendia o significado de Kaiser. Olhando para a expressão de Kaiser, ela sabia o que ele queria fazer. Ela não teve medo, mas deu um sorriso encantador. Aos olhos dos forasteiros, neste dia, o clã Purcell parecia apenas normal. No entanto, as pessoas dentro do clã realmente entenderam que isso era apenas a calmaria antes da tempestade. Todo mundo estava esperando por Buffy. Se Buffy tivesse sucesso, então não haveria grandes acontecimentos dentro do clã Purcell. Se Buffy falhou, então seria uma grande tempestade soprando em direção ao clã Purcell. As pessoas de lá temiam que houvesse uma reorganização nas posições. Todos no clã Purcell aguardavam as notícias, enquanto as outras principais forças da cidade e casa também enviavam mensagens aos membros do clã Purcell para indagar sobre quaisquer mudanças. Eles estavam todos esperando por notícias de Buffy. Não subestime o poder dos outros grandes e respeitados clãs. Eles tinham colocado espiões no clã Purcell, então assim que um assunto importante acontecesse no clã Purcell, eles saberiam disso e a palavra se espalharia por todo o continente. Mesmo os altos funcionários não seriam poupados disso. Isso significava que, mesmo se você estivesse em uma posição alta, você não teria nenhuma privacidade. Claro, essas palavras eram apenas relativas a outras pessoas do alto escalão e seria impossível para os plebeus saberem sobre esses assuntos que envolviam os altos funcionários. Laura estava entre essas forças. Laura agora estava sentada em seu escritório, franzindo a testa. Nier estava de pé atrás dela como sempre, enquanto Kun se sentava em frente a ela, também franzindo a testa. Os três não disseram nada. Depois de algum tempo, Laura gritou em voz alta: mensageiro. Uma criada que estava do lado de fora da sala veio imediatamente, curvando-se para Laura e perguntou: quais são suas ordens, senhorita? Laura disse: há algum novo relatório sobre o clã Purcell? O criado curvou-se e disse: ainda não houve notícias, pois Buffy ainda não retornou. Laura assentiu e o criado curvou-se enquanto recuava.
Virando a cabeça, Laura perguntou a Kun, vovô Kun, o que você acha que os membros do clã Purcell estão pensando? Por que eles inventaram tal coisa desta vez? Isso afetará nossos planos. Kun sorriu amargamente e disse, o que mais além do orgulho daqueles grandes nobres, bem como das ações extravagantes desses aristocratas. A questão entre o clã Purcell e o clã Buda é bem conhecida em todo o continente. Desta vez, ouvi dizer que o mordomo-chefe do clã Buda já é um guerreiro no pico do 8º nível. Se algum dia ele romper o noivado, será muito problemático sua relação com o clã Purcell. Portanto, eles foram e procuraram por uma desculpa para matar a outra parte, mas não pensaram que seus oponentes possuíssem uma ferramenta mágica antiga. Isso permitiu que eles escapassem. Se Buffy for bem-sucedido desta vez, melhor ainda. No entanto, se ele falhar, o clã Purcell teria que viver com isso. Como tal, nossos planos serão afetados. Laura levantou-se agitada. Essas pessoas são, na verdade, o clã Buda que já se deparou com um infortúnio, e agora eles acrescentaram insulto e injúria. Eles romperam o noivado e fizeram com que eles pudessem extingui-los, o que criou muitos problemas. Se por causa disso, uma guerra civil começar com o clã Purcell, então, junto com a questão da produção de grãos, as grandes empresas certamente se mobilizarão. Temo que os preços dos alimentos não fiquem estáveis por muito tempo. Kun sorriu amargamente. Por enquanto, só podemos esperar. Se a operação de Buffy for bem-sucedido, então está tudo bem. Se não for bem-sucedido, temos que pensar em um caminho. Oh, certo. Jovem senhorita, acho que devemos ir e cumprimentar o Sr. Zawai antes do tempo. Laura sacudiu a cabeça e disse, devíamos primeiro esperar pelas notícias exatas do clã Purcell. De qualquer forma, não importa o que, esta questão não afetará o Sr. Zawai. Kun suspirou e disse, sinto muito pelo clã Buda. Desta vez, receio que não consigam escapar desta difícil situação. Afinal de contas, Buffy é um especialista do 9º nível. Viver em outro mundo. Capítulo 157. Laura suspirou e disse, devo dizer que o clã Buda realmente teve injustiça suficiente. Eles sabiam que eram apenas aristocratas pequenos, então o rei fez isso com eles. Infelizmente, eles não pensaram que realmente se esforçariam para se tornarem os inimigos de todos os nobres. Kun respondeu, não era o que o clã Buda não entendesse, é só que se eles não o fizessem, eles morreriam. No entanto, foi o velho rei do Império Aksu que subestimou a força da velha nobreza. O jovem mestre do clã Buda realmente tem má sorte. Disse Laura. Ouvi dizer que o jovem mestre se chamava Adão. Embora ele fosse um playboy, ele não era mau. Infelizmente, ele foi realmente obrigado a beber a água do nada. Embora tenham 2 especialistas do 8º nível, temo que eles não possam garantir suas próprias vidas. Naquela época, eles foram enviados para as Terras Negras enquanto ele ainda não tinha recuperado a consciência. Eu realmente temo que eles não escapem ilesos deste desastre. Kun assentiu e disse, a força dos especialistas do 9º nível não é tão simples assim. Ouvi dizer que Graham foi ferido com apenas um ataque. Ferir um pico do 8º nível realmente mostra a diferença entre o 8º e o 9º nível. Laura respondeu, sim, pelo que Buffy disse, Graham ficou gravemente ferido. Mesmo que a lesão fosse curada, seu nível cairia definitivamente. Mesmo que o clã Purcell não tenha matado com sucesso Graham, pode-se dizer que isso causou ao clã Buda a perda de um braço. Kun suspirou, isso é força. Se o clã Buda possuísse um especialista do 9º nível, eles poderiam se tornar oficialmente um poderoso clã aristocrático e ninguém se atreveria a fazer tal coisa com eles. Os grandes clãs aristocráticos do continente eram tipicamente classificados em 2 aspectos principais. Uma era que eles deveriam ter uma longa história de herança. Isso mostraria que eles estavam qualificados para se tornarem um grande aristocrata. A segunda foi olhar para a força deles. Enquanto eles tivessem força, mesmo que eles não tivessem uma longa história, eles ainda poderiam se tornar um grande aristocrata. A força não foi medida por sua riqueza,
Mas se o clã deles tinha ou não um especialista do 9º nível, pode-se dizer que um especialista do 9º nível não representava apenas sua força, mas também sua influência. Se fosse apenas para ser comparado com a Terra, então eles seriam as armas nucleares. Eles eram a força dissuasora, e os tempos em que eles eram usados eram muito raros. Laura olhou para Kun, dizendo: Vovô Kun, quantos especialistas do 9º nível clã Marquei tem? Nós nos aliamos ao Sr. Zawai, mas ele é apenas um especialista do 8º nível. Ele realmente poderia nos ajudar? Kun estava sorrindo quando ele respondeu: claro. Embora o clã Marquei se pareça muito poderoso, na verdade, o clã tem apenas 2 especialistas do 9º nível. Eles deveriam estar em cultivo de porta fechada ao longo dos anos, assim eles não seriam movidos tão facilmente. O clã tem uma quantidade abundante de especialistas do 8º nível, mas o próprio Zawai é um mago negro do 8º nível, com quem ninguém iria querer mexer. Juntamente com seus seguidores, haveria 13 especialistas do 8º nível conosco. Se você somar esse velho, o clã não se moverá facilmente contra nós. Laura assentiu depois de ouvir o que Kun disse. Ela entendeu que a força deles não era fraca. 4 especialistas do 8º nível seriam suficientes para manter um pequeno clã no continente. Com esse pensamento, Laura não pôde deixar de ser feliz. Então ela disse: Vovô Kun, nosso negócio recentemente tem sido muito bom. Eu esperarei até que esta tempestade passe e então imediatamente entrarei em contato com o senhor com relação ao assunto da planta de processamento de carne. Eu vejo que parece que o senhor está precisando de dinheiro. Kun imediatamente assentiu e disse: nós deveríamos fazer isso. O senhor tem sido muito útil para nós também. Desta vez, se não fosse pelas palavras do senhor, teríamos dificuldade em sobreviver aqui no Ducado de Purcell. Laura também assentiu com a cabeça. Pode parecer que a crise alimentar não teria muito efeito, mas para Laura, relativamente falando, era muito importante. Se durante esse tempo, eles não conseguissem a comida de Zawai, então eles não teriam nenhuma mercadoria para vender, o que causaria um aumento nos preços dos alimentos. Os plebeus raramente comiam carne, o que, por sua vez, reduziria a demanda por tais produtos, afetando ainda mais as lojas e Gambana. Eles não queriam fazer lobby para não aumentar o preço, pois ofendia os mercadores. Se eles realmente deixassem seus empresários serem bem-sucedidos, então eles começariam a reprimir Laura. Mesmo que eles não lidassem diretamente com Laura, eles poderiam suprimi-los através do comércio. Isso faria com que Laura pensasse em ficar ou não dentro do Ducado de Purcell. Laura queria acrescentar e emprestar a força de Zawai, como ela era grata a Zawai. Mas ela também temia que o acampamento de Zawai fosse mais forte que o dela. Além disso, Zawai tinha um grande território que o apoiava, por isso Laura precisava ser cuidadosa. Kun olhou para Laura. Se bem me lembro, o Sr. Zawai disse que queria algumas sementes de plantas mágicas. Então devemos começar a prepará-las. A propósito, devemos também dar ao Sr. Zawai algumas bestas mágicas comuns. Embora o Sr. Zawai precise do dinheiro agora, se enviarmos essas coisas, tenho certeza que o Sr. Zawai as aceitaria. Tudo bem. Laura disse, assentindo. Vamos começar os preparativos agora. Se ao menos não tivéssemos tal problema, já teríamos começado. Então Laura chamou por alguém, explicando os assuntos que precisavam ser tratados. A influência de Laura no Ducado de Purcell não era pequena. Agora que ela estava em cooperação com o clã Purcell, pode-se dizer que a sua posição dentro do Ducado de Purcell era muito alta. Chegou ao ponto em que até mesmo o clã Purcell daria a cara. Estava tranquilo agora dentro da cidade-casa, mas por baixo de tudo havia ondas escuras surgindo enquanto todos esperavam pelas notícias de Buffy. Os grandes clãs também se preparavam secretamente. Se Buffy entregasse boas notícias, eles desistiriam. Mas se Buffy entregasse uma má notícia, eles não seriam educados. Enquanto o clã Purcell não mandasse seus especialistas do 9º nível, essas grandes empresas não teriam medo do clã Purcell. Além disso, atrás deles estavam,
Afinal, o apoio dos outros grandes clãs. Se o clã Purcell realmente ousasse usar seus especialistas do 9º nível para lidar com eles, então os grandes clãs que os apoiavam definitivamente mandariam seus próprios especialistas do 9º nível. Naquela época, o clã Purcell sofreria mais perdas. Kaiser governou o clã Purcell por muito tempo. Já que o ducado de Purcell era sua jurisdição, ele podia fazer o que quisesse. Ele começou a crescer orgulhoso e arrogante em seus pensamentos. Ele achava que, desde que conseguissem mover seus especialistas do 9º nível, eles poderiam intimidar essas grandes empresas. O que ele havia esquecido era que essas grandes empresas também tinham seus próprios especialistas do 9º nível. Se eles realmente precisassem ser tratados por um especialista do 9º nível, então essas empresas não seriam educadas. O dia passou calmo. O mesmo aconteceu no dia seguinte. Como Buffy não voltou, todos continuaram a esperar em silêncio. Então, Buffy finalmente voltou ao meio-dia do terceiro dia. Zhao A estava prestando atenção à situação com o clã Purcell enquanto estava dentro do espaço, especialmente quando ele viu Buffy. Buffy pousou no pátio do clã Purcell, na área perto de onde Gren havia desaparecido quando ele voltou para o espaço. Isso permitiu que Zhao A o visse. A chegada de Buffy alarmou a todos. Pode-se dizer que as grandes influências da cidade e casa tiveram seus nervos apertados de uma só vez. Depois que Kaiser recebeu a notícia, ele chegou o mais cedo possível no pátio. Ele viu que Buffy permaneceu quieto no pátio e não estava se movendo. Kaiser entrou no pátio para se encontrar com Buffy. Ele rapidamente deu suas saudações e se curvou. Este aqui veio ver a deidade consagrada. Este velho gostaria de perguntar ao senhor se você encontrou o povo do clã Buda. Kaiser conhecia o temperamento de Buffy. Ser educado com ele não seria útil, mas perguntar diretamente a ele o que você queria saber, permitiria que Buffy lhe contasse a resposta naturalmente. Buffy balançou a cabeça e disse, eu não os encontrei. Eu procurei por todas as terras negras, mas não havia sequer uma sombra do clã Buda. Nem mesmo na fortaleza da Montanha de Ferro. Voltei para falar sobre esse assunto. Você tem que estar pronto, como eu estou indo explorar o pântano do cadáver apodrecido. Se houver um problema, não se incomode em procurar por mim. Dito isto, seu corpo desapareceu da área. Buffy tinha ido embora e o rosto de Kaiser agora era difícil de descrever. Ele não esperava que Buffy não fosse capaz de encontrar o clã Buda. Com relação a ele, isso foi uma péssima notícia. Quase ao mesmo tempo, os outros grandes clãs também receberam a notícia. Com relação a eles, esta foi uma boa notícia, mas eles não aumentariam o preço dos alimentos de imediato. Em vez disso, eles enviariam seus representantes ao segundo e terceiro anciãos. No clã Purcell, o segundo e terceiro anciãos estavam em uma luta pelo poder com o primeiro ancião. Embora os grandes clãs soubessem disso, o assunto não era novidade para eles. A maioria dos grandes clãs tinha esse tipo de situação. Eles entraram em contato com o segundo e terceiro anciãos na esperança de que, desta vez, eles pudessem dar seu apoio aos segundo e terceiro anciãos. Com isso, eles poderiam propor aumentar os preços dos alimentos. Embora essa ideia fosse contraditória, se aumentassem os preços, isso colocaria o clã Purcell em risco. Então, como poderiam obter o apoio do segundo e terceiro anciãos? Laura também ouviu a notícia, mas ela só se sentiu triste. Ela sabia que o clã Purcell faria uma tempestade, e ela também seria afetada por esse tumulto. Os grandes clãs usavam qualquer meio que pudesse ser usado para obter sua alta posição. Desta vez, o primeiro ancião cometeu um enorme acidente. O ataque ao seu prestígio devido a isso não era pequeno. Querer abalar a fundação do primeiro ancião, no entanto, não seria tão fácil. Afinal, o primeiro ancião governou o clã Purcell por muitos anos. Naturalmente, ele teria seus próprios métodos para lidar com esse assunto. No entanto, era inegável que esse era o momento mais fraco do primeiro ancião. Se o primeiro ancião não fosse capaz de resolver esse assunto pessoal, então ele poderia ser considerado estar realmente em apuros. Desta vez,
A questão que seria um problema seria a crise alimentar. Para aqueles em alta posição, os inimigos do primeiro ancião poderiam sacrificar alguns interesses no clã Purcell. Eles poderiam cooperar com esses comerciantes para aumentar o preço dos alimentos. Então, eles aproveitariam essa oportunidade para fazer o primeiro ancião desistir. Aos seus olhos, o aumento dos preços afetaria apenas a vida e a morte dos plebeus. Para eles, a vida desses plebeus não era tão importante em comparação com o poder. Viver em outro mundo. Capítulo 158. Laura andou inquieta de um lado para um outro ao redor do escritório. Para ela, Buffy trouxe de volta uma má notícia. Ela simpatizava com o clã Buda, mas agora que Buffy não completara sua tarefa, isso significava que o clã Purcell teria desordem interna. Para ela, isso definitivamente era uma má notícia. Se não tivesse acontecido agora, então teria sido como em outras ocasiões em que apenas o clã Purcell se tornaria caótico. Agora, no entanto, isso estava relacionado à vida de outros humanos. Isso significava que não afetaria os membros do clã Purcell, mas também os milhões de plebeus dentro do ducado de Purcell. Kun franziu a testa enquanto se sentava no escritório. Ele realmente não sabia o que fazer nessa situação. Eles queriam intervir com essa questão, mas se eles não conseguissem consertá-la, cairiam mais fundo no redemoinho. O problema era que, se eles não se envolvessem, não importava qual fosse o resultado, os primeiros a estar em uma situação ruim seriam eles. Então, eles só poderiam se envolver. No entanto, o envolvimento e a participação foram diferentes. Envolver-se era essencial, desde que a oportunidade e o método usado estivessem corretos. Não só eles poderiam se preservar, mas também poderiam receber o benefício máximo. De repente, um criado saiu correndo e se curvou para Laura. Jovem senhorita, acabamos de receber uma mensagem. O clã Senna e vários outros clãs fizeram seu movimento. Eles não aumentaram os preços. No entanto, eles só enviaram seus representantes ao segundo e terceiro anciãos. Laura franziu as sobrancelhas e acenou com a mão. Dê-se procure por novas circunstâncias. Depois me diga imediatamente. O criado obedeceu enquanto se curvava e recuava. Laura olhou para Kun e disse, Vovô Kun, o que você acha que o clã Senna quer fazer? Eles desejam ajudar o segundo e terceiro anciãos a fim de obter uma posição mais elevada. Temo que este seja o caso. Kun disse, assentindo. Se o segundo e terceiro ancião realmente formarem uma aliança com eles, eles desistiriam da ação do preço dos alimentos. Contanto que eles pudessem ajudar os anciões a obterem um cargo superior, eles poderiam receber ajuda em troca. Quando essa hora chegar, eles certamente irão dominar o mercado em todo o ducado de Purcell. Seus cálculos desta vez são muito bons. Laura franziu a testa e disse, então, o que devemos fazer? Vamos esperar até estarmos em posição de desvantagem? Os olhos de Kun brilharam. Esperar? Claro que não podemos esperar. Se nos tornarmos mais passivos, no final seremos deixados de lado por eles. Nem pense em olhar para a questão de ajudarmos o clã Purcell com relação a essa crise alimentar, e que eles seriam gratos para nós. Isso é inútil. Para eles, desde que haja benefícios suficientes, eles sacrificariam qualquer coisa. O que temos que fazer agora é enviar um representante para alguém do clã Purcell e dar-lhe nosso apoio. Mesmo que ele não possa ganhar, pelo menos ele terá algum direito de falar no clã Purcell. É assim que podemos preservar nossos negócios. Laura ficou surpresa por um momento e perguntou, quem é então? Meu medo é que o clã Senna já tenha feito contatos com o segundo e o terceiro ancião. Mesmo se formos agora, já é tarde demais. Kun riu um pouco. Não se esqueça de que há uma pessoa dentro do clã Purcell que também tinha autoridade. No entanto, ele ajudou o clã Buda e foi forçado a ter sua autoridade suprimida. Não é uma boa chance. Laura ficou surpresa por um momento. Ela imediatamente pensou em que Kun estava se referindo. Foi o atual Lorde do clã, o Grão-Duque do Ducado de Purcell, Evan. Antes, o poder de Evan não era muito pior que os anciãos. Porque ele era jovem, ele não tinha muita experiência em lutas políticas. Somando-se ao fato de que ele ajudou o clã Buda,
Sua autoridade foi suprimida pelos grandes anciãos. Além de manter o perfil baixo, aparentemente desinteressado, isso o transformou em uma figura ornamental de madeira. Foi também por isso que Laura nunca pensou nele. Quando olhou para Laura, rindo, recentemente, Evan passou despercebido e as pessoas já esqueceram sua presença. Mas isso não é apenas seu esquema sábio. Ele realmente não tem nada em suas mãos. Mentira. Embora sua autoridade tenha sido suprimida, ele não é apenas uma mera figura representativa. Ele ainda tem algum poder, mas sua tolerância recente o manteve oculto. Então as pessoas esqueceram que ele existia. Laura pensou sobre isso e disse: "Isso parece ser o caso." Desde a questão do clã Buda, Ivan tem mantido um perfil baixo. Um perfil tão baixo que as pessoas até se esqueceram dele. Se ele realmente tem algum poder em suas mãos, e nós o ajudarmos, talvez ele possa aproveitar esta oportunidade. Kun continuou a rir. "É o que eu quero dizer. Agora, precisamos dividir as coisas em dois grupos. Primeiro, conhecer Ivan. Jovem senhorita, você não deveria ser a única a se apresentar e encontrá-lo, desta vez. Este assunto é amplamente conhecido e o alvo é muito grande. Então, eu vou lidar com esse assunto. Você deve ir imediatamente ao Sr. Zawai e contar-lhe sobre a situação aqui. Fale claramente com ele sobre isso para que o Sr. Zawai também possa estar preparado." Laura assentiu com a cabeça e disse: "Tudo bem, vou imediatamente enquanto o vovô pode se encontrar com Ivan." Ela saiu com Nier depois de dizer isso. Na cidade casa, os grandes clãs estavam todos focados no clã Purcell quando as pessoas de repente descobriram que Laura estava sentada em uma carruagem que estava saindo da cidade, indo diretamente na direção da montanha de pedra. Com Laura fora da cidade, isso fez os grandes clãs relaxarem. Para ser honesta, eles agora tinham um nó de inimizade com Laura, mas na verdade não se atreviam a se mover contra Laura. Laura não era apenas um membro do clã Marquet, mas também era apoiada por um mago negro com força insondável. Esses grandes clãs também sabiam que o clã Purcell cooperava com Zawai. Nesse nível, fazer isso de forma oculta e secreta não era possível. Precisamente por causa disso, aquelas pessoas sentiram medo de Zawai. Durante muito tempo, Garan tinha sido um famoso e poderoso mago de luz do 8º nível no continente e era conhecido como um adversário difícil para os magos negros. Anteriormente, ele liderou um exército junto com um número incontável de especialistas. Inesperadamente, eles foram silenciosamente exterminados, mostrando assim quão aterrorizante era a força de Zawai. Todas essas pessoas sabiam da relação entre Zawai e Laura. Zawai salvou a vida de Laura e também produziu mercadorias, que ele permitiu que Laura as vendesse. Isso se estabeleceu para se tornar uma aliança entre eles. Neste caso, ofender Laura era equivalente a ofender Zawai. Mais importante ainda, Zawai era um mago negro, uma entidade que eles não queriam mexer. Essas pessoas achavam que Laura ia falar com Zawai sobre a situação atual da cidade casa. Eles não estavam preocupados, desde que esse movimento não interferisse em seus planos. Laura deixando a cidade não foi apenas para informar Zawai sobre a situação atual da cidade casa. Foi também para atrair a atenção desses grandes clãs, o que tornou mais fácil para Kun se aproximar de Ivan. Desta vez, Laura viajou mais rápido que as suas viagens anteriores, já que levava menos de meio-dia para chegar à montanha de pedra. Zawai também recebeu mensagem de que Laura havia chegado ao sopé da montanha. Gren imediatamente recebeu Laura na montanha. Depois que Zawai cumprimentou Laura na sala de estar, ele a deixou sentar-se e perguntou diretamente: "Senhorita Laura, você veio aqui desta vez para falar sobre o incidente do clã Purcell? Ouvi dizer que o clã Purcell está agora com um pouco de dificuldade." Laura sabia da capacidade de coleta de informações de Zawai como ela já havia experimentado antes, por isso não se surpreendeu dessa vez. Ela apenas sorriu e disse: "Temo que desta vez, o problema não seja pequeno. Em vez disso, eles estão em apuros." Isso fez Zawai olhar espantado. Ele não entendia completamente qual era a situação do clã Purcell.
Mesmo Merine e Green também não sabiam disso. Zhao ficou intrigado e perguntou: não é só um noivado rompido? Eles queriam matar pessoas por causa disso. Então qual problema você está falando? Laura sorriu. É como você disse, Sr. Zhao. Provavelmente o senhor não sabe que, desta vez, o clã Purcell poderia ter alguma guerra civil. Zhao franziu a testa e disse: realmente? Você deve ter cuidado com o que está dizendo. Laura sentiu com a cabeça. No clã Purcell, o Lorde do clã supostamente detém a mais alta autoridade. Em seguida, tem a Assembleia de Anciãos, onde o primeiro ancião é a existência que supervisiona o Lorde do clã. Além disso, os anciãos têm a capacidade de acusar o Lorde do clã nos casos em que ele ofendeu o clã de forma significativa. No entanto, agora no clã Purcell, o Grão-Duque Lorde do clã, Ivan, não tem muita autoridade e poder. Ivan se tornou Lorde do clã em uma idade muito jovem. Desde que o primeiro ancião do clã, Kaiser, administrava os assuntos dos clãs por tantos anos, ele tornou-se a principal razão pela qual sua influência é tão forte. Vendo que Ivan era inexperiente, Kaiser aproveitou essa oportunidade para suprimir sua autoridade. Mais tarde, ele ouviu falar da amizade de Ivan com o clã Buda. Quando o desastre do clã Buda aconteceu, Ivan tentou ajudar o clã Buda secretamente. Devido a esse assunto, sua autoridade foi suprimida ainda mais. Agora, o poder no clã Purcell está concentrado nas mãos dos três grandes anciãos, com uma grande parte dele nas mãos de Kaiser, enquanto os outros dois anciãos tinham apenas uma pequena diferença entre si. O rosto de Zhao estava escondido sob o robe mágico, enquanto a armadura de Green bloqueava seu rosto. Claro, isso significava que Laura não podia ver seus rostos. Então, naturalmente, ela não descobriu sua aparência de choque. Especialmente para Green. Green odiava Evan ainda mais por causa da amizade anterior de Evan com o pai de Adam. Ele pensou que, quando eles tinham se metido em encrenca, o clã Purcell tinha insultado seus ferimentos e ele achava que Evan era o único a puxar as cordas. Agora ele sabia que Evan os ajudava secretamente, mesmo pagando um preço tão alto por causa disso. Laura viu que os dois homens não disseram nada, então ela continuou. Desta vez, o mordomo-chefe do clã Buda, de repente apareceu na cidade casa para romper o casamento que tiveram com o clã Purcell. Kaiser viu que o clã Buda, o mordomo-chefe Green, já era um especialista do pico do 8º nível. Por medo de retaliação, uma vez que Green rompesse para o 9º nível, eles pediram para a deidade guardiã, Buffy, para matá-lo. No entanto, eles não achavam que Green teria uma ferramenta mágica antiga que inesperadamente lhe permitiu escapar. Buffy então foi às Terras Negras para perseguir o clã Buda, mas ele não os encontrou. Isso se tornou um fracasso absoluto para Kaiser. Ele tinha sido o único a iniciar o plano para agradar e solicitar ajuda da deidade guardiã do 9º nível, o que foi um grande passo. Desta vez, Kaiser havia vigorosamente defendido este plano e, finalmente, não obteve sucesso, o que é um grande golpe para Kaiser. Agora, os grandes clãs da cidade casa aproveitaram a oportunidade para iniciar o contato e causar concorrência com os anciãos. Parece que a guerra civil pelo clã Purcell será inevitável. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.